Fala, senhoras e senhores, vamos lá, exercício lindo, bonito, calma, não é porque tá grandão aí, cheio de desenho, que vai te atrapalhar a vida, não. Primeira coisa aqui que eu tenho que entender, que o desenho, muitas vezes ele não aparece na escala correta, mas ele sempre te mostra alguma coisa. Aqui no caso a gente vai fazer um exercício sobre o trabalho da força elástica. E o que que esse desenho te mostra? Logo de cara, se você bater o olho aqui nas alternativas, você vai ver que tem trabalho positivo e trabalho negativo. Aí você fala, eita, nós, hein? Ah, é só fazer o número... Não, porque tem números repetidos, positivos e negativos, ó. 0606 positivo e negativo, 0303 positivo e negativo. Nossa, então lascou. Vai na sorte, vai que dá o 08. Não, não fica fugindo do exercício. Eu falei para você que o desenho te mostra alguma coisa. Então vamos lá. A mola, ela sempre vai ser uma força restauradora, ou seja, ela está sempre no sentido de desdeformar. O que é desdeformar? A mola está de boa. Se eu puxo para a direita, a força elástica faz com que ela volte para o ponto de equilíbrio, desdeformar. Se eu soltar, ela vai com tudo, embalada, passa pelo ponto de equilíbrio e comprime. No que ela está comprimindo, a força elástica está de volta apontando para o ponto de equilíbrio. Então a força elástica, ela vai ficar sempre assim, ó. Imagina que a força elástica seja esse pininho aqui assim. Aqui no meu dedo é o ponto de equilíbrio. A força elástica vai assim, ó. A hora que eu puxo, ela tá para cá. A hora que eu solto, ela faz assim, ó. Aí ela inverte. E ela fica sempre apontando para o ponto de equilíbrio. Como a gente sabe que o trabalho é positivo quando a força e o deslocamento são para o mesmo lado, e o trabalho é negativo quando a força e o deslocamento forem para lados opostos, então eu sei que se aqui for o ponto de equilíbrio, a hora que eu puxar a minha mola, ó, o trabalho está sendo negativo por quê? Deslocamento para a direita, força para a esquerda. Porque a força da mola é o pininho, a força da minha mão é a minha mão. A hora que eu soltar essa mola, ela vem sozinha para o ponto de equilíbrio. Nesse caso, a força elástica e o deslocamento estão para o mesmo lado. Então, sempre que ela estiver indo para o equilíbrio, o trabalho da força da mola, que é a força elástica, é positivo. Sempre que ele estiver afastando do equilíbrio, o trabalho da força da mola vai ser negativo. Cuidado, o exercício pode perguntar sobre a minha mão ou sobre a mola. Perceba que, a hora que eu estou afastando do equilíbrio, a minha mão exerce trabalho positivo e a mola trabalho negativo. Entendeu? Entendeu essa situação? Então, para que esse desenho aqui? Só curiosidade? Claro que não. Esse desenho está te mostrando o seguinte, ó, a posição C é a posição em que eu tenho zero de deformação. Ou seja, a posição C é a posição de equilíbrio. Oh, que lindo! Então, a posição C é a posição de equilíbrio. Show! E aí ele fala, ó, o gráfico representa o módulo da força que a mola exerce sobre o bloco em função deste. Ele está falando da mola. O trabalho é realizado pela força elástica aplicada pela mola sobre o bloco quando este se desloca da posição A até a posição B. Então vamos ver. O que seria a posição A? A posição A é a que está com 20 centímetros. Então esse ponto seria a posição A. A posição B é onde está com 10 centímetros. Então essa seria a posição B. O que a gente aprendeu? Trabalho força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ. Pá, não é essa. Ah, mas bota a força elástica no lugar da força. Né? Vamos pensar. Mas daria certo. Daria certo. Mas aqui nós temos um problema. Ele deu um gráfico. Se ele te deu um gráfico, não é à toa. Toda vez que ele te dá um gráfico, é porque essa força é variável. E toda vez que essa força é variável, eu vou ter que calcular o trabalho fazendo a área do gráfico. Então, o número encontrado pela área é o mesmo número do trabalho. Show? O número encontrado na área é o mesmo número do trabalho. Então, como ele está pedindo para a gente o trabalho de A até B, o que nós vamos fazer... Eita, tá doido? O que nós vamos fazer é essa área aqui. Lembrando que a área é sempre do eixo X até o gráfico. É a área entre o gráfico e o eixo X. Só isso. Então, aqui nesse caso, a gente viu o quê? Um trapézio. Se eu tenho um trapézio ali, ó, o trabalho da força elástica vai ser a área desse trapézio aí. Show? A base maior ali tem 8, então a nossa base maior está com 8, mais a base menor que está com 4. Legal, legal. Isso aqui é a base maior, isso aqui é a base menor. Lembrando que as bases são sempre pagaguegas. E aí eu tenho a altura de 10 até 20, que juvenilmente eu não vou colocar 10. Do 10 até o 20 centímetros dá 10 centímetros.
mas o trabalho no SI traz o newton e traz o metro. Então, aqui eu vou colocar 0,1. Ah, tá espertinha, tamo junto, tamo legal, tá bonitão, e já estamos na reta final. 8 mais 4, 12. 12 vezes 0,1, 1,2, dividido por 2. Aí a gente encontra que o trabalho da força elástica vai ser 0,6 joule positivo, porque ele falou que está indo de A para B, ou seja, ele está voltando para o equilíbrio. Ah, Titi, quanto seria o trabalho de C até A? Da força elástica? Menos 0,6. E quanto que seria o trabalho de C até A? Não. Opa, perdão, de B até A, eu calculei de B até A. Quanto seria o trabalho de A até B? Ele está indo para o ponto de equilíbrio, esse 0,6 que a gente achou. Acabou o exercício, o pá já era, legal. Agora, quanto que seria o trabalho de B até A? Da força elástica, como eu estou fazendo o caminho inverso, seria menos 0,6. E quanto seria o trabalho de B até A da minha mão? Vamos ver. De B até A, eu afasto do equilíbrio por causa da minha mão. Então, seria positivo 0,6. Show de bola? Espero que você tenha compreendido e preste muita atenção para esse lance. Por quê? Porque os exercícios mais detalhistas, eles vão justamente trabalhar em cima disso, para você saber se esse trabalho é um trabalho motor ou é um trabalho resistente, que é uma questão importante na física. Ha! Valeu! Beijo!